Vamos ler então, ou se caso você não tem uma Bíblia, ouça em nome de Jesus. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como todos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Está escrito assim na sua Bíblia? Então essa é a revelação de Deus para esta noite. Vamos orar e vamos falar mais um pouco com Deus para que Ele possa trazer uma iluminação sobrenatural na nossa mente, no nosso coração, para nós entendermos o que Deus quer das nossas vidas. Não é o que eu quero, o que eu penso, mas sim aquilo que Deus quer que nós recebamos dele nesta noite. Amém? Deus, em nome de Jesus, com a ajuda do teu doce e poderoso Espírito, estamos diante da tua palavra revelada, Senhor, inspirada para ser escrita na página desse livro sagrado. Que o Senhor agora traga uma iluminação sobrenatural às nossas mentes, aos nossos corações, à nossa alma, ao nosso espírito, para que venhamos ter a compreensão daquilo que é sobrenatural, mas que agora está sendo transmitida no mundo natural. Que venhamos a compreender e a conhecer a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas individuais, para que neste ano de 2024 possamos, Deus, viver menos pecado e mais santidade, mais de Deus e menos do mundo, Senhor, mais dos céus e menos da terra. Ó Deus, é o que nós queremos aprender nesta noite, levar-nos para as nossas vidas, para este ano. Ensina-nos, instrui, exorta, consola, conforta, mas fala aos nossos corações verdades que o Senhor tem guardado para este lugar, para esta igreja, para os teus filhos e para teus filhos. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém e amém. Mas assento, mantenha a Bíblia aberta, por gentileza. Quem já me conhece, eu sou um pregador estritamente da palavra. Você não vai ver nenhuma historinha aqui, nem um testemunho da minha vida. Aquilo que Deus colocar no meu coração, eu vou entregar a você, para que você leve para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua semana, e principalmente para a sua vida espiritual. Amém? Quero agradecer o convite para estarmos aqui esses dias. Está em férias, nos convidou. Quero agradecer por esse privilégio. Quando eu venho aqui como membro da igreja, como talvez agora alguém que vai transmitir a palavra, às vezes eu penso assim, eu vou abençoar. Não, eu sempre penso, eu serei abençoado. Porque quando eu entendo a bênção e a maldição, eu sempre penso assim, para que eu possa sujar o rosto de alguém com barro, com lama, eu preciso primeiro sujar as minhas mãos. Assim é a maldição. Quando eu desejo algo para alguém de mal, o primeiro que leva a coisa má é eu. Agora, quando eu libero uma bênção, uma palavra de Deus, o primeiro a ser abençoado também sou eu. Então, assim, nós entendemos algumas verdades de Deus. Muitas vezes nós lemos a palavra do Senhor. O pastor colocou tema para este ano, né? Dali mais santidade e menos pecado. Como comprados, lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, nós somos um povo especial, um povo diferenciado, que uma vez foi alcançado pelo poder transformador e salvador de uma palavra ministrada aos nossos corações. E continuamos a sermos instruídos nesta palavra. Nós aprendemos aqui quando nós nascemos e
de aprender as verdades que já estão aqui, para viver meias verdades ou meias mentiras, coisas que nós ouvimos, mas não comprovamos se é Deus que diz. E agora estamos diante de alguns versículos onde eu vou voltar a palavra, a mensagem que Deus colocou para nós nesta noite. E Paulo começa dizendo assim: irmãos, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, como vocês procedem, como vocês andam. E ele diz algo interessante. Ele diz: e vivam não como tolos. Tolos são como pessoas que não sabem as coisas, tá? Mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Nós estamos no século 21, essa Bíblia Sagrada foi escrita há 2024 anos atrás. E ela continua tão atual como o jornal que vai sair amanhã. E porque ela tem feito a diferença na vida de um povo chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo diz assim: aproveitem bem o tempo, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Mas como é que eu vivo como igreja na face da terra? A semelhança daquilo que eu aprendi, e eu não tenho certeza se está certo, ou daquilo que a Bíblia está dizendo que é o certo. Aí ele diz assim: aproveitem bem o tempo. E ali, mais santidade e menos pecado. Como é que eu vivo menos pecado, menos pecando e sendo mais santo? Para começar, eu tenho que começar a entender, tá? Que quando eu começo a desempenhar isso, eu começo a viver e aproveitar o projeto de Deus para a minha vida na face da terra. Se você veio aqui para ouvir Deus, você já ouviu algumas vozes proféticas desse altar nesta noite, quando Deus coloca na boca, na abertura desse culto, que Jó era um homem à semelhança de você, um ser humano, como eu e você, bom, reto, justo, e que se desviava do mal. Mas isso o impediu de ser provado, de passar pelo sofrimento, de viver momentos de aflições, de tribulações, de perdas. Não. Deus nunca chamou uma igreja para viver apenas a prosperidade. Lembre-se que prosperidade é bom, sucesso é bom, frango é bom, tudo que Deus colocou na face da terra é excelente, mas não é tudo. Tá? O projeto de Deus é que você realmente tenha o entendimento do que é ser alguém que vive menos pecado e mais santidade. Vou levar aqui dentro desse foco para você entender. Esse dia eu pregando em uma igreja de outra denominação, eu disse, eu ouvi algo terrível na internet esses dias, alguém dizendo assim: Jesus não tem igreja para buscar o século 21. Eu comecei a refletir sobre isso. Ele diz: Jesus não tem igreja para levar para arrebatamento. Porque aquele pregador estava afirmando isso. Quando você começa a olhar para as 7 igrejas, lá no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 3, você percebe 7 estágios da igreja, 7 tipos de igrejas que nós temos. Todas elas passaram por problemas, por dificuldades, por situações, mas a única igreja que existe um elogio é a igreja que aprendeu a andar com Deus, a viver com Deus. E o que é andar com Deus? O que é viver com Deus? O que é ser filho e filha de Deus?
igreja do jeito que ela está, do jeito que eu estou, do jeito que você está. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando da Batista Nacional. Eu estou falando da noiva do Cordeiro na face da terra. Quando você olha, Paulo dá um conselho à igreja de Éfeso. É uma das primeiras igrejas de Apocalipse. Ela tinha perdido o primeiro amor. Ela tinha perdido a visão bíblica. Ela tinha perdido o amor que Deus coloca no nosso coração quando nós conhecemos a Jesus. Nós perdemos esse entendimento do que é andar com Deus. E quando você e eu fomos criados como seres humanos, lá em Gênesis capítulo 3, eu gosto de citar a palavra para você conferir se é verdade. Não tem problema nenhum de pregar verdades aqui, que às vezes vai de encontro com as nossas razões. A Bíblia diz que o homem foi criado no jardim do Éden, num lugar excepcional. Éden significa delícia, paraíso. E Deus inseriu o primeiro casal ali naquele lugar maravilhoso. Não havia problema com as circunstâncias, com as situações. Eles tinham no bom e no melhor no deserto brasileiro. Eles não tinham motivos nenhum para reclamar, não sabiam o que era dor, o que era sofrimento, o que era morte, o que era velhice, o que era saudade, não sabiam o que era isso, não existia. Por isso chamava-se lugar de delícias ou paraíso. Mas eu olho para o capítulo 3 de Gênesis, não deu 2 capítulos, e eu encontro Deus descendo naquele lugar chamado lugar de delícias, e Deus está chamando o homem. Deus está caminhando no jardim, e a pergunta que eu leio lá no capítulo 3 é Deus dizendo assim: onde você está? Se Deus perguntasse a você e a mim nessa noite, aonde você tem estado? Por que Deus se importa onde você está? Porque foi para isso que você foi gerado. O último louvor que você cantou aqui, você cantou: nasci para te adorar. Adorar é só cantar, bater palma, dançar, gritar. Será que adorar é isso? Se foi para isso que eu fui gerado? Não, lá em Gênesis eu aprendo que eu fui gerado nessa terra para ser alguém que tem total e absoluta comunhão com Deus. Continue andando comigo na Bíblia. Já te dei aqui Jó capítulo 1, Gênesis capítulo 3. Agora em Gênesis capítulo 5, eu começo a perceber o que é comunhão com Deus. Comunhão com Deus não é culto, não é vida comigo. Comunhão com Deus não é cantar, pregar, profetizar, dançar, não. A Bíblia não fala destas coisas. São necessárias, sim, mas não é andar com Deus. Por isso que eu comecei a entender que Jesus não tem igreja para buscar. Existe uma igreja que faz muitas coisas, menos andar com Deus. E a Bíblia diz, capítulo 3 ainda, que a resposta do primeiro homem para Deus foi, versículo 8: esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem, por que eu me esconderia da presença de Deus? Porque o pecado me afasta de Deus, me leva para longe de Deus.
Menos pecado, mais santidade. Diga, menos pecado, mais santidade. Diga para mim, por quê? Porque santidade é assim. Deus é santo. Está escrito ali, ó, em Pedro, primeira carta de Pedro 1,15. Sejam santos como Deus é santo. Então, como pecador agora, quando eu me aproximo com a minha carga de pecado de alguém que é santo, a santidade dele tira o meu pecado, ou o meu pecado agride a santidade dele. Então, quanto mais eu ando com Deus, eu me aproximo de Deus, eu chego perto de Deus, a santidade dele chega mais perto de mim. Aí é mais santidade e menos pecado. Aí eu vou lá no capítulo 5. Adão e Eva estavam escondidos da presença de Deus. Quando a minha vida me leva para longe de Deus, eu perco a comunhão com Deus. Não é perder a igreja, perder a ceia, não. Não é perder o culto, perder o louvor, não. É perder a comunhão. Eu não tenho relacionamento com Deus. Eu não posso falar a oração do Pai Nosso, que é um negócio simples, porque eu não tenho intimidade com Deus. Eu não posso chamar Ele de Pai Nosso. Não posso. Eu não sei quem é Ele. Tem gente vivendo na igreja debaixo de alguém que mais parece com um ditador do que com o pai. Ele vive na igreja não como filho, mas como escravo, como servo, como alguém que tem medo de um tirano, porque ele não sabe quem é Deus. Também só conheço uma forma de conhecer a Deus. Quando eu digo que essa palavra que você tem chamado Bíblia Sagrada não é um livro comum. Eu só conheço a Deus quando eu conheço a palavra. Vou fazer uma pergunta para você. Eu tenho convicção do que eu faço, irmão. Eu fui chamado profeta, não pastor, apóstolo, evangelista. Eu estou aqui para te encontro porque você não quer ouvir essa noite. Mas é aquilo que pode mudar a tua vida e a tua história a partir de hoje. Talvez você venha fazer parte da igreja que vai morar nos céus, talvez. Se você entendeu o que Deus está falando. Eu estou dizendo que eu vou morar nos céus, que eu sou melhor. Não. Eu estou no mesmo patamar que você. Eu também sou igreja. Paulo está dizendo assim: cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. Sábios. Sabedoria. Lá em Provérbios, Salomão disse assim: o temor do Senhor é o quê? Ah, você sabe. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Onde está a sabedoria? 31.173 versículos. Eu não sei o que diz no Salmo 23. Eu sei, pastor. Não sei, não, porque eu quero dizer do versículo 5, sabe? No 1 você sabe que é o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o 5 diz o quê? Eu sei orar o Salmo 91, mas eu não sei o que diz. É uma reza, é um manto. Eu tenho que conhecer. Aproveitando bem o tempo. É sobre isso que eu quero falar. Aleluia. Tempo com Deus. Hoje é dia 6, isso? 7? Que bom, domingo. 7 dias. 6 dias trabalharás. E o 7º é de Deus. Agora eu pergunto: nos 6 dias
Agora, se eu for lá na rede social e puxar o meu histórico, quantas horas, minutos, segundos você gastou navegando em porcaria? Vou usar isso para fazer o generalizado. Vai sair lá. O seu tempo médio estimado aqui, menos pecado, mais infinito. Mais pecado, diga, vamos ver se você entendeu o mistério. Jesus tem igreja para buscar. Aí a pessoa diz para mim assim: se eu tive uma revelação, eu acho muito interessante essas revelações que Deus me traz. Pastor, estou na correria, pastor. Eu digo, repreende, expulsa, porque é um demônio. A correria te faz uma marca que não tem tempo para sentar nos pés de Jesus e Maria. Jesus está na tua casa te visitando, querendo ter hora de comunhão contigo, ter um momento de meditação na palavra. Você diz: eu não tenho tempo. Estou na correria, estou desesperado. Me desculpe dizer isso, vai para o inferno desesperado. Lá é o lugar de desesperado. Você não está escolhendo a melhor parte. Foi Jesus que disse para Marta: expulsa esse demônio, Marta, porque Maria escolheu a melhor parte. Deus não te gerou, não gerou a mim para ser alguém que vive longe do esconderijo do Altíssimo, da sombra do Onipotente. Davi entendeu esse mistério no Salmo 23, quando ele diz assim: nem que eu ande, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sabe o que é o vale da sombra da morte? Só quem andou lá já sabe. A tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor tem cajado para puxar a ovelha para perto dele. Cajado é símbolo de oração. Aleluia. Cajado é onde Deus diz assim: eu preciso mais de você perto de mim. Onde você está? Aleluia. Vai proteção. Vai bater no lobo, naquele adversário que está querendo entregar você. Mas como é que ele vai te proteger se você está fora da presença dele? Diga assim comigo: vou liberar uma palavra para você profetizar na sua vida. Tempo com Deus. Diga. É ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aí faz uma pergunta para mim que talvez você queira fazer: o que é ser cheio do Espírito Santo? É igual santidade. Menos pecado, mais próximo de Deus. Mais pecado, mais longe de Deus. Você que mede o seu termômetro de pecado. Você que mede a sua proximidade de Deus e a sua distância de Deus. É pela sua vida com Deus. É pelo seu tempo com Deus. Ouvindo Deus, falando com Deus, recebendo de Deus, adorando a Deus. Eu não preciso medir o seu teor espiritual. O pastor não precisa medir o teor espiritual da igreja. O pastor não vem buscar a mim e a você, Jesus.
Ele quer nos dar, Ele fez para isso. Porém, Deus não tem problema em nos dar as coisas, mas Deus está olhando. Sabe o que o Espírito Santo traz na minha mente? Caim e Abel. Dois tipos de igreja hoje. Dois tipos de igreja que vem e oferece o dízimo aqui. Oferece a oferta, oferece as primícias. Mas por que Deus não aceitou a oferta, o dízimo, a primícia de Caim? Não eram da mesma igreja, não tomavam a mesma ceia, não foram batizados no mesmo Espírito. Não eram irmãos. Que o problema é que o pastor olha para os corações de Caim e de Abel. Isso aqui é adoração, isso aqui é tempo com Deus. Não é pagar Deus, não é pagar dízimo, não é pagar oferta. É devolver o que não é seu. É forma de adoração. Porém, quando Deus olhou o coração de Abel, era alguém que tinha tempo com Deus, andava com Deus. Caim, o coração dele estava longe de Deus. Vou dizer algo terrível para você. Estar na igreja não faz você morador dos céus. Tomar ceia e ser batizado não faz você morador dos céus. Ser dizimista, ofertante, cantor, pregador, profeta, não sei. Não é o que você tem ou o que você dá. É como é que é o seu coração na presença de Deus. E a Bíblia diz assim: Deus rejeitou o coração de Caim. Jesus não tem uma igreja para buscar porque está cheio de Caim. Aqui não é fácil. Eu pareço cristão, eu pareço santo, eu tenho jeito de santo, eu visto igual santo. Mas o problema é que de segunda a sexta, de segunda a sábado, eu nem pareço. Eu estou tão longe da presença de Deus. Eu estou tão afastado da presença de Deus. Ou você acha que só porque você bate o cartão de conta na igreja, no culto, você tem direito? Não. Caim foi rejeitado, Abel foi aceito. Porque quem examina o coração, examina a atitude. Por isso que Deus está dizendo assim: para dar onde você está. Aí a segunda pergunta é: o que é que você está sendo? Não é o que você está tendo. O que é que você está sendo? Verso 5: como você é cheio do Espírito Santo. Verso 22, capítulo 5 de Gênesis: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Ela gera filhos, ela tem atividade, ela trabalha, ela se esforça, ela corre atrás, mas ela tem prioridade. Enoque gerou um filho, cuidou da esposa, cuidou da família, viveu 300 anos, teve muitos filhos e filhas. Quer dizer, a vida dele era normal, como a nossa foi projetada por Deus. Ei, mas havia algo na vida de Enoque que vai fazer a diferença na igreja do arrebatamento. Enoque tinha tempo para andar com Deus. Aleluia. Quando eu não tenho tempo para andar com Deus, eu estou desperdiçando a minha vida.
São dias de aflição. Às vezes as pessoas dizem assim, às vezes você chega e diz para o crente, né? Crente, cristão, não sei. Como é que está, irmão, irmã? Ei! Quando o cara diz isso para mim, eu digo, não anda com Deus, não conhece Deus, não tem intimidade com Deus, não sabe quem é Deus. Não sabe. Como mais ou menos? Gálatas 2:20, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Eu estou dizendo que você não pode ter atividades humanas? Não, é não que tinha, 100%. Mas Paulo diz assim: mas a vida que eu vivo agora, eu a vivo na fé do Filho de Deus. Aleluia. É diferente. O seu eu está crucificado. O seu egoísmo está crucificado. O seu egocentrismo está crucificado. O seu eu posso, eu faço, consigo, eu tenho, está pregado na cruz. E você diz: sem Jesus, sem Deus, sem comunhão com Deus, sem a palavra, sem oração, eu não vivo. Essa é a igreja. Por que Deus está dizendo isso para mim e para você? Porque Ele ama as nossas vidas. Ele quer te levar para os céus como levou Enoque. Aleluia. Não é porque Enoque nasceu por 100%. É porque Enoque, quando ele andava com Deus, tinha comunhão com Deus, a santidade de Deus que ia aproximando dele, ia retirando os pecados dele. Quanto mais perto de Deus, mais santo eu sou. Quanto mais longe de Deus, mais pecador eu sou. Davi, homem segundo o coração de Deus. Estou falando de homens de Deus, não estou falando de alguém que depravado, ímpio. Adão, Enoque, Davi, homens que estão na igreja, para você entender, que dizem que são cristãos. Quando eu falo homens, é genérico, homem e mulher. Davi ficou conhecido por ser um guerreiro poderoso, matador de urso, de leão, de gigante, perdido na guerra. Saul matava os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Homem acostumado. Mas eu quero te levar para a Bíblia, se você estiver acompanhando aí. Vou te dar um versículo para você entender. Salmo 119, no versículo 164. Salmo 19 é grande, mas é o versículo 164. Olha como Davi diz: 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Pode ler. Homem de Deus. Homem de Deus, mulher de Deus, pega ou não? Sim ou não? Mas não permanece no pecado. Essa é a diferença. A diferença é essa. Davi orava 7 vezes no dia. Davi adorava 7 vezes no dia. Diga 7 vezes no dia. Você está entendendo? Mas a Bíblia, quando eu leio lá, no segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 15, que Davi caiu prostrado no boi da cinza.
e resolveu cometer um adultério, um pecado de prostituição. Sabe por que eu peco? Porque em vez de eu me envolver nas coisas de Deus, eu me afasto das coisas de Deus. Eu fico longe de Deus. Quando tem menos do céu em mim e mais do mundo em mim, eu vou viver mais os prazeres da carne do que os prazeres do céu. Foi o que Deus mandou falar para vocês. Estou só entregando. Ele diz assim: você vai cometer um adultério, um pecado de prostituição, e vai levar a um homicídio, porque um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. Não é porque você não é cristão, é porque você não anda com Deus, não vive com Deus, não tem comunhão com Deus, está longe de Deus. Menos santidade, mais pecado. Mais santidade, menos pecado. Aleluia. O que é pecado? O que é santidade? Pecado é tudo que a Bíblia diz que é pecado. Você pode dar o nome que você quiser, o apelido que você quiser, a Bíblia diz que é pecado. E o que é santidade? É você ser separado do pecado. Aleluia. Quando Davi se afastou da santidade de Deus, ele orava 7 vezes ao dia, ele buscava Deus 7 vezes ao dia, mas em um momento em que ele esqueceu, ele afundou. Aí Deus diz assim: já que você ora 7 vezes ao dia, porque nós temos um negócio, quanto mais, vou dizer assim, viemos à igreja, fazemos as coisas que a igreja diz, estou dizendo que é errado, não, é necessário, mas você esquece às vezes de fazer o que a Bíblia diz. O que a igreja diz é uma coisa, o que a Bíblia diz é outra, ou é mais outra. Davi vai comer, eu oro 7 vezes ao dia. Eu sou espiritual, sou ungido. Eu sou rei. Aí Deus permite. O homem que orava 7 vezes ao dia vencia gigante, vencia urso, vencia exércitos, cai na desgraça da prostituição, cai na desgraça do homicídio, cai na desgraça do engano espiritual, cumpria tudo certinho. Aí Deus diz assim: então eu vou te ensinar o que é 7 vezes, e por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte, e a morte do filho que nasceu do adultério morre. Depois de 7 dias e 7 noites, Davi prostrado na terra, não orava mais 7 vezes ao dia, agora ele orou 7 dias e 7 noites sem parar. 7 dias, 7 noites, ininterruptamente na presença de Deus. Sabe o que Deus estava ensinando para Davi e está ensinando para mim e para você? Se você não aprender a andar comigo em 2024, você pode orar 7 vezes ao dia, você pode cantar, profetizar, pregar, fazer tudo que você faz. Mas se eu te amo, João 3,16, amo de uma tal maneira, ele vai fazer por amor, ele amava a vida. Porque existe vontade soberana que Deus quer e Ele faz, e a permissiva que Deus permite que nós façamos o que queremos. Vamos escolher as consequências? Com certeza. Eu quero que você more 7 vezes ao dia comigo. Eu quero você 7 dias e 7 noites na minha presença. Aleluia.
sem comer, sem beber, só orando, jejuando, e lendo, buscando e meditando, andando na minha presença por uma semana. Pastor, ele era rei. Deus não está nem aí para o seu título. Deus não está nem aí para o que você tem ou deixa de ter. Deus está te gerando para ser um adorador de verdade. Deus tira você de tudo que você tem e põe você no apostado. Eu li aqui, não ouvi o irmão lendo aqui, povo de Deus. Jó tinha família, tinha casamento, tinha bens, tinha dinheiro, tinha tudo. E além disso, era crente, vinha na igreja, fazia tudo bom, justo e reto. Sabe por que Deus permitiu Satanás tirar tudo? Porque Deus é mau? Porque Deus diz: vai lá. Se ele apresenta culto a mim de gratidão todos os dias pelos filhos, todos os dias ele apresentava um sacrifício de louvor. Põe ele no pó e na cinza. E vamos ver o que acontece. Ele anda comigo todos os dias, bom, justo e reto. Foi Deus que perguntou: tu tem visto bom, justo e reto na Batista Nacional, lá na igreja de Juiz lá? Pensa no cara, pensa no cara. Lá no capítulo 19, verso 25 de Jó, Satanás já tinha acabado com ele. Melhor, Satanás tinha acabado com tudo que ele achava que Jó tinha. Ele roubou a riqueza dele, roubou a saúde dele, destruiu o casamento dele, matou os 10 filhos dele no dia só. João 10:10 diz que ele veio para roubar, matar e destruir, e ele sabe fazer isso no mundo. Se Deus permitir, não sobra nem farelo. Permissão de Deus. 19:25 de João. Você pode falar. Ele diz assim, ele está dizendo para Deus, não. Ele conhecia Deus. Eu sei que o meu Deus vive. Aleluia. Essa é a sentença. O que Satanás achava que era tudo para Jó, o tudo de Jó era Deus. Quando você entender isso, você começou a ser a igreja que vai embora. Satanás até hoje não entendeu isso. Você quer ver? Deus mandou Jonas pregar na cidade de Nínive. Em vez de Jonas pregar, ele foge do navio. Você conhece a história? Deus manda um peixe, engole Jonas. E eu gosto da parte que os pregadores não pregam. Verso 1 e 2 do capítulo 2. Então Jonas, profeta de Deus, boca de Deus, homem de Deus, eu não poderia ter matado Jonas e mandado outro. Por isso que você está vivo, você sobreviveu ao Covid, porque Deus tem um projeto na sua vida. Senão você já tinha ido embora, eu já tinha ido embora. Deus não está interessado na nossa vida miserável. Ele está interessado no projeto que Ele fez com você e comigo. Então Jonas, do ventre do peixe, de dentro do peixe, navegando pelo sete mares, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouvistes a voz. Sabe por que muitas vezes Deus permite você ir o ventre do abismo da escrita?
tempos de angústia. Temos Santa Rosa, pastor, o Senhor não sabe, toda prova, todo deserto, estou vivendo dias de angústia, estou na caverna, estou no esteio. Ele fala isso como se eu tivesse nome. Eu digo que você não conhece Deus. Deus só permite você ir para lá porque Ele quer andar mais contigo. Melhor, Ele quer que você ande com Ele. Vou dar um revelamento aqui. O que aconteceu quando ele estava dentro do ventre do peixe? Olha para a sua Bíblia e responde para mim. Então Jonas no ventre do peixe. Orou ao Senhor. Não é o Senhor qualquer, é seu Deus. Ele conhecia Deus. Ele sabia que apesar de estar dentro do vale do abismo, na angústia, imagina estar navegando dentro da barriga do peixe. Na minha angústia, a angústia foi o diabo que mandou? Sim ou não? O que é que Jonas estava fazendo quando ele foi engolido pelo peixe? Vamos ver se você está entendendo o que a Bíblia está dizendo. Fugindo da presença de quem? Deus diz assim: vou trazer você dentro da barriga do peixe, lá perto de tempo com Deus. Ou você vem, ou você tem. Deus tem projeto na sua vida. Deus tem propósito. E só suporta o processo. Só atravessa a epidemia da Covid, chega aqui. Quem Deus tem propósito. Aí nós vamos ter uns super mega espirituais. Ou você vem por amor, ou você vem pelo amor. Deus não permitiu Satanás tocar em Jó por causa do ódio que ele tinha por Jó. Não! É para Jó testemunhar para o inferno que ele sabia que o Redentor dele era um Deus vivo. A angústia que você vive para testemunhar que nesses momentos você sabe orar, falar com Deus, clamar, suplicar, buscar a presença. Que você está vivendo não é no diabo, não é no inferno. Se não for consequência das suas escolhas erradas, é porque Deus está permitindo para você vir mais para perto dele. Deus nunca te abandonou. Ou então Jesus seria mentiroso. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Ele não te abandona. Só que você quer Deus nos momentos bons. E o momento que mais você está próximo de Deus, perto de Deus, andando com Deus, é quando você está dentro da caverna, da depressão, da angústia, da síndrome de pânico, e você está pedindo para morrer, e Deus diz assim: nem vou ouvir a tua oração, não terminei o projeto na tua vida. Dentro desse quarto, dessa caverna aí, dessa depressão, você chorou, mas aprendeu a andar na minha presença. O tempo da depressão é o tempo que mais você busca Deus. Quando ele diz: Deus, eu não sou melhor, leva a minha vida, ele não está pedindo para suicidar, ele está dizendo: eu preciso mais de Deus. Não interessa onde Deus vai te levar, mas você vai aprender a orar. Você vai aprender a andar com Deus. Você vai andar meditando na palavra. Você vai buscar a Deus. Você vai ter desejo de Deus. Você vai querer Deus. E quando você não estiver nesse nível,
tudo que nós passamos é para nos aproximar de Deus e não nos afastar de Deus. Não é porque Deus se afastou de nós, mas é porque Deus nos quer mais perto dele. Mais santidade, mais pecado. Está entendendo? Não tem como. Não tem como você mudar isso. Como é que eu ando com Deus? Eu aprendi aqui que a primeira é aprendendo a ter comunhão, oração, vida de oração. Não é reza, não é mantra. É você falar da sua necessidade com Deus. Às vezes Deus leva você para dentro da fornalha. Deus só dá as suas maiores batalhas para os seus melhores guerreiros. Talvez seja amando você. Deus jogou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Ele falou assim: mas eu não quero uma fornalha comum, porque esses três aí não é comum. Eles não se ajoelharam na estátua de Nabucodonosor. Eles não se prostraram na idolatria. Pode aquecer 7 vezes mais. Põe mais fogo na lenha, põe mais lenha no fogo. 7 vezes mais. Pode aquecer a angústia, a fornalha da aflição. Deixa. Se eu chamei, é porque eu estou com ele. Se eu chamei, Isaías diz: se passares pelo fogo, se andares sobre as águas, você sabe a promessa. E esse Deus cumpre o que ele faz. Só que quando eu não estou com ele, quando eu afasto dele, o pecado toma conta. Aí ele tem saudade de mim e de você. Aí ele diz: eu vou trazer para cá. Aleluia. Porque às vezes se você olhar aqui, Adão era o único que estava no paraíso. A Bíblia diz que Davi estava jogado na terra, na sua tenda. Jonas estava no ventre do peixe. Elias estava no fundo da caverna. Daniel na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha aquecida 7 vezes. Agora, o que eu percebo que em todos esses lugares, não sou eu que digo, não. Foi o rei Nabucodonosor. Eu estou olhando. Não foi 3 que nós jogamos na fornalha. Ele disse: foi. Mas eu estou vendo um quarto. E ele parece com o filho dos deuses. Jesus passeando na fornalha. Aleluia. Nunca te deixou. Aleluia. Nunca te deixa. E nunca te deixará. Aleluia. Você pode fugir da presença dele. Você pode escolher voltar de peixe ou aqui no Mato Grosso, no Sucuri. Fica a sua critério. Mas você volta. Você vem por bem ou você vem por bem. Por bem seu. Porque Deus ama você. Deus quer você perto dele. Deus quer que você tenha mais santidade e menos pecado em 2024. Quando eu vivo isso, eu começo a entender. Daniel orava 3 vezes ao dia. E ele foi jogado na cova dos leões. Aí Deus diz assim, lá em Daniel 6:13: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel. Porque Daniel orava 3 vezes por dia. Por isso ele
foi jogado na cova. Aí Deus diz assim: 3 vezes é muito bom para você orar e pedir. Você está achando que ora muito? Daniel orava 3 vezes, Davi orava 7 vezes. Aí Deus diz assim: 3 vezes é muito bom. Vamos passar um tempo comigo, uma noite inteira. Vamos mostrar aos leões quem é o verdadeiro leão de Judá. Está pronto para passar uma noite com Deus no meio dos leões? Leões na Bíblia é símbolo de demônios. Você pode estar no meio do inferno, demônio nenhum vai tocar em você, porque ele está aqui. Ele nunca te deixou, ele só quer passar mais tempo contigo. Eu vou parar de pregar. Simplesmente cansei de pregar para você. Você já está com muito ódio. Dá uma palavra assim sobre os seus pés e vamos encerrar. Vou dar o último versículo para você levar para a sua casa, para a sua vida. Miqueias capítulo 6, verso 8. Profeta Miqueias capítulo 6, verso 8. Ele te declarou o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti agora. Deus está fazendo uma pergunta. E Deus mesmo responde na boca do profeta Miqueias: eu só quero que você pratique a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Aleluia. É sobre isso que eu estou ministrando nessa noite. O que é que Deus quer de você? Nada. Nada do que você fizer ou der a Deus tem importância. Em questão de nível espiritual. Deus está dizendo: pratique a justiça, seja justo. Uma das qualidades de Jó, justo. Ames a misericórdia, seja misericordioso. Para mim ser misericordioso, eu tenho que cumprir o Salmo 9, segundo mandamento: amar ao meu próximo como a mim mesmo. Eu executo misericórdia. O que eu não quero para ele, eu não quero para mim. O que eu quero para mim, eu não quero para mim. E o último: andar humildemente com teu Deus. Como é que eu ando com Deus? Faz a pergunta, eu vou responder você. Como é que eu ando com Deus, pregador? Vai lá, 1, 2, 3. Quando você anda na palavra, vive a palavra. E essa palavra que você pega, obedece a palavra, ora essa palavra, profetiza essa palavra, medita nessa palavra. Aí você vai viver menos pecado, mais santidade. Aleluia. Não é pelo tanto de tempo que você vem na igreja, é pelo tempo que você gasta com Deus. Vou profetizar 3 coisas na tua vida e vou orar. Feche os teus olhos para você ouvir. Mais tempo com Deus e menos tempo com o pecado. Mais tempo com a palavra e menos com a internet. Mais tempo de oração e menos tempo na rede social. Ou você faz isso ou Jesus não tem igreja para buscar. 2024
2024. Mais leitura da palavra, mais meditação da palavra, mais tempo de oração, mais tempo de louvor, mais tempo de adoração, mais tempo andando com Deus, e menos tempo com outras coisas. Deus não está dizendo que você não deve, que você não pode. Ele está dizendo que as suas prioridades não é Ele, que a tua prioridade não é Ele. Se a tua prioridade não é Ele que mora no céu, você não tem saudade do céu. Para que você quer ir para o céu, para um lugar que você não conhece, não sabe como é? Diga assim, se você quiser: 2024, terei menos pecado e mais santidade. Em 2024, terei mais tempo com Deus e menos tempo com o pecado. Em 2024, terei mais tempo com a palavra e menos com a internet. Em 2024, terei mais tempo de oração e menos tempo na rede social. Deus Todo-Poderoso, nesta noite ministramos a Tua palavra, a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Que o Senhor possa imprimir na tábua dos nossos corações estas verdades sobrenaturais. Venha nos ensinar, Senhor, com os grandes homens e mulheres da Bíblia Sagrada, como andar contigo mais na palavra, mais em oração, mais na tua presença, mais em comunhão, e menos tempo no mundo, menos tempo nos prazeres da carne. Deus, tão somente nos faz cheio do teu Espírito, faça que o teu Espírito coloque mais santidades e menos pecado nas nossas vidas, e nos ajude a vencer mais o pecado, nos fortaleça na tua graça, na tua misericórdia, no teu amor, que entendemos que tudo que o Senhor permite é para que nós estejamos mais juntos do Senhor, é que tenhamos mais saudades dos céus, mais saudades do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mais saudades da tua palavra. Deus, em nome de Jesus, olha para a tua igreja nesta noite e venha abençoar o teu filho, a tua filha que ouviu a tua palavra nesta noite, que ele possa pôr em prática, não ser apenas um ouvinte, mas um praticante dessas verdades, para que a sua vida seja abundante, seja de sobremaneira espiritualmente mudada, que ele seja transformado e abençoado pela ministração desta palavra, que ele seja consolado por esta palavra, que ele seja exortado por esta palavra, mas também que ele possa ser, Deus, edificado nessa palavra, que ele ande na tua presença, como o Senhor disse para Abraão, e seja perfeito, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe agora o teu povo, por mais uma semana abençoada na tua presença, que eles possam se dedicar mais tempo nesta semana que vem, ó Deus, para andar mais contigo, para orar mais ao Senhor, para ler mais a tua palavra, para ter mais comunhão contigo, e que no próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir, possamos estar aqui para tributar ao Senhor o melhor, Senhor, do nosso culto, do nosso louvor, da nossa adoração, aquilo que o Senhor tem nos dado para ser as primícias das nossas vidas. E assim o Senhor te abençoe e te guarde. Assim o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor nos abençoe abundantemente com toda sorte de bênçãos espirituais que Ele tem guardado nas regiões celestiais. Que o grande amor de Deus, o amor de Deus, do Espírito Santo, do nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce e perfeita consolações do Espírito Santo, seja na tua vida, na tua família, no teu ministério, em nome de Jesus, agora e para sempre. Você pode dizer amém? Amém. Aplauda Jesus. Cumprimento com o irmão, desejo a ele uma semana dando